Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Nós estamos aqui exatamente no Canto da Serra, o residencial que foi objeto de uma audiência pública ali na Câmara Municipal de Imperatriz. Esse residencial tem muita história imprimida dentro destas basicamente 3.000 residências que você acompanha aí com essas imagens. Qual foi o resultado? De onde saiu a ideia de fazer essa audiência? Por que é dessa audiência pública? Bom, nós estivemos acompanhando, conversando com algumas autoridades, dentre elas o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara Municipal, vereador Hamilton Miranda, que participou da audiência e manifestou um pensamento preocupante em relação à não presença da Caixa Econômica Federal. Pensamento este que também foi comungado pelo Ministério Público Federal, que se fez presente na audiência, mas também reclamou da ausência da Caixa Econômica, que era o órgão que tem que dar o aval. Tivemos a oportunidade então de conversar com o vereador Hamilton Miranda, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, que assim se manifestou. Olha só, infelizmente a Caixa Econômica Federal não pôde comparecer. O seu representante comunicou que não poderia estar presente. E isso perde um pouco o sentido da audiência pública, que o órgão que é responsável pelo Canto da Serra é a Caixa Econômica Federal. Foi ela que contratou, foi ela que pagou as medições, é ela que fiscaliza. Então, sem a presença da Caixa, perde um pouco o sentido. Infelizmente, eu acho uma falta de respeito com a população de Imperatriz, porque são 3.000 famílias que tem ali para receber as suas moradias, e se convoca uma audiência pública e a Caixa Econômica não aparece. Tem que dar pelo menos as explicações para o povo, porque não se justifica simplesmente mandar um ofício dizer que a empresa, que foi feito o distrato com a empresa. E o que é que está acontecendo? Quanto tempo demora para fazer outro? Nós que conhecemos o serviço público sabemos que não é fácil. A empresa fez o distrato. Há quanto tempo? Desde 2015 que essas obras estão paradas e não vejo perspectiva nenhuma com essa morosidade das obras públicas de dar uma solução para esses moradores. Eu espero que com a presença do procurador aqui da República, já tem uma denúncia feita no Ministério Público Federal, que sente as partes interessadas, junto com o Ministério Público, se faça um ajustamento de conduta entre Caixa Econômica, entre as empresas que fez o distrato e a próxima que será convocada, para ver se entrega essa obra o mais rápido possível para essa população. Uma população bastante sofrida já, que tem as casas prontas. Já tem informação que 70% da obra está concluída, então está faltando muito pouco. Eu tenho certeza, se tiver um empenho das partes interessadas, principalmente da Caixa Econômica Federal, essa obra será entregue. Os selecionados já estão prontos, a Secretaria da Ação Social já fez a parte dela, está faltando só a Caixa Econômica cumprir a parte dela. E onde é que fica a responsabilidade da empresa que vai concorrer, ou que concorreu, no caso dela, concorreu, ganhou a licitação, porque isso não é sem licitação, né? Ganha a licitação, aí depois aparece um problema, aí entra o famoso distrato. O que aí a comunidade fica sem entender o porquê que funciona assim e quem é que paga a conta no final? Eram 3 empresas, disse que uma foi 2 quebrou. É o que nós sabemos. Então, se quebrou, não vai dar conta de tocar mais. Então, aí tem as penalidades sim, conforme a lei. Fica proibida, os sócios ficam proibidos de participar de licitações públicas, de pegar empréstimo, dessas coisas tudinho. As punições terão. Quem sofre a maior penalidade é o povo, você pode ter certeza. Que já poderia estar com essas casas lá, já poderia estar morando, saindo de seus barracos, saindo debaixo de chuva, saindo debaixo de sol e está morando lá. As empresas, muitas entram na hora da licitação, baixam os preços, às vezes até demais para poder ganhar a obra, e depois não dá conta de concluir a obra. E quem paga é o povo. Dentre as preocupações, o Ministério Público Federal também foi acionado para ver essa questão.
Mas o que pensa o Ministério Público? No âmbito do Ministério Público Federal, nós recebemos em fevereiro de 2018, mais exatamente no dia 9 de fevereiro, uma comunicação a respeito da paralisação dessas obras no residencial Canto da Serra. Em 14 de fevereiro de 2018, foi distribuída essa comunicação ao primeiro ofício da Procuradoria da República aqui no município de Imperatriz. Imediatamente nós oficiamos a Caixa Econômica Federal solicitando informações a respeito dessa paralisação das obras, se existe um cronograma para a retomada delas, os motivos que levaram a essa paralisação e uma previsão de entrega às famílias contempladas dessas casas com condições efetivas de moradia. Aí, a partir dessa conversa, o que a gente pode dizer como resultado do que o senhor acompanhou aqui na comunidade? Bom, seria interessante que nessa audiência pública se fizesse presente o representante da Caixa Econômica, porque ele certamente teria informações técnicas que poderiam ser repassadas não só aos vereadores presentes na audiência pública, como à população interessada. Infelizmente, a Caixa Econômica não trouxe seu representante à audiência pública, que ainda assim foi muito interessante porque permitiu a participação da sociedade. Um contemplado com esse residencial expôs as suas opiniões acerca do estágio das obras. Os vereadores também detinham informações importantes que o Ministério Público ainda não conhecia, porque o procedimento no âmbito do Ministério Público começou há pouco tempo, e que vão permitir que nós tenhamos a real dimensão desse problema, que a partir daí nós possamos adotar medidas para que a Caixa Econômica Federal cumpra o seu papel no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e as empresas também responsáveis pela execução da obra façam o seu papel. Qual é o próximo passo do ponto de vista da sua Caixa? O próximo passo é aguardar as informações da Caixa Econômica. Ela foi oficiada e está no prazo dela de resposta ainda esse ofício que o Ministério Público Federal encaminhou à Caixa Econômica Federal. Sem essas informações, o Ministério Público Federal não vai ter a real dimensão desse problema. Então, sem essas informações, o Ministério Público não pode tomar uma outra medida que não seja aguardar o prazo dessa resposta e, a partir daí, tomar novas atitudes, a partir do que foi verificado com essas informações da Caixa Econômica. Nós também tivemos a oportunidade de receber uma participação aqui no Antônio em Contexto, lá de Brasília, o deputado federal João Marcelo, ladeado aí pelo o ministro das Cidades e o senador João Alberto, falando desse Canto da Serra. O que foi dito? Perceba aí. Meus amigos de Imperatriz, nós estamos aqui no Ministério das Cidades com o nosso amigo, o ministro Alexandre Baldi, que também é parlamentar, grande deputado, atuante aqui no Ministério, e estamos aqui tentando resolver a situação de Imperatriz. São 3.000 casas do programa Minha Casa Minha Vida, no caso aí Minha Casa Minha Vida Urbana, que vai ser resolvido agora. Eu gostaria que o ministro explicasse para a gente como é que esse problema vai ser resolvido na cidade de Imperatriz. Bem, primeiro eu queria agradecer a visita do senador João Alberto, do deputado federal João Marcelo, eu e a secretária nacional de Habitação Socorro. Estamos aqui atendendo uma demanda, uma preocupação com o estado do Maranhão, com a cidade de Imperatriz. Sabemos de que mais de 3.000 unidades estão lá para serem concluídas e obras precisam ser realizadas, mas garantimos aqui ao deputado João Marcelo e ao senador João Alberto que até o dia 15 a Caixa Econômica Federal está concluindo o chamamento para que esta obra seja reiniciada, retomada, e que nós assinaremos sim a ordem de serviço, deputado e senador, para que a retomada de obra para a conclusão das 3.000 moradias em Imperatriz, no estado do Maranhão, seja iniciada e que nós possamos resolver todas as intervenções necessárias e realizar os sonhos daqueles que tanto demandam, tanto precisam dessas moradias em Imperatriz. Pois é. São situações que precisam ser melhor dirimidas, dúvidas que precisam ser aclaradas, mas a única certeza que se tem é que a comunidade está prejudicada até aqui, E fica a pergunta, qual é o papel da licitação? Quais são os quesitos que compõem, que rezam para que uma empresa ganhe a licitação? 3 empresas, nas 3 rodadas de prestação de serviço. E nenhuma das 3 tinha um capital de giro para fazer a obra tocar e sanar os problemas. Então entra-se com a licitação, participa-se da licitação, ganha-se a licitação, não presta serviço, faz-se o distrato e fica por isso mesmo. Antônio em Contexto.